Bem-vindo ao podcast Fertilidade com Arte da Clínica Artefert. E hoje vamos falar sobre os procedimentos chamados de baixa complexidade, o coito programado e a inseminação intrauterina. Iremos explicar passo a passo, desde a indicação ao tratamento. Para falar sobre esse assunto, nosso encontro será bem especial, com a participação da doutora Altina Castelo Branco, médica especialista em reprodução humana assistida e responsável pela arte fértil. Nós somos as embriologistas Alide e Sara, e então vamos lá, começar nosso bate-papo. Doutora Altina, quando é indicado esse tipo de tratamento de baixa complexidade? Olá, Lídia, essa pergunta é bem interessante. Normalmente, nós vamos indicar o tratamento do coito programado para aquele casal que, em princípio, não tem nenhum problema para engravidar, mas que está demorando, que é o que nós chamamos muitas vezes de sem causa aparente. E que, às vezes, a gente fica pensando se não é que está tendo relações num período que não seria exatamente o período fértil dessa mulher. E aí, com isso, nós vamos fazer um controle por ultrassons seriadas para acompanhar o momento da ovulação. Mas também naquelas mulheres que têm algum distúrbio hormonal, seja por ter, por exemplo, a síndrome de ovários policísticos, que é um distúrbio, onde essa mulher tem muitos folículos, mas por uma alteração hormonal ela nem todo mês ovula. E aí, nesses casos, e até naqueles também sem causa aparente, querendo otimizar o tratamento, nós vamos dar um indutor para hiperovular, ou seja, para ao invés de crescer um folículo, crescer em média uns 2 ou até 3, e aí, através das ultrassons seriadas, vamos acompanhar esse crescimento do folículo dominante, ou melhor, dos folículos dominantes, onde ela terá em média uns 2. E quando esse folículo tiver em torno de 18 milímetros, é quando nós vamos dizer que ela estaria no período fértil para ter relações em dias alternados. Agora, é importante também essas ultrassons, porque às vezes esse medicamento que faz ela hiperovular, ele tem o benefício de crescer mais de um, mas às vezes ele pode ter efeitos colaterais, como deixar o endométrio fino, e isso prejudica na implantação do embrião, como também pode retardar a ruptura do folículo. Se ela faz as ultrassons seriadas, nós temos como detectar esses possíveis efeitos colaterais na ultrassom e corrigir, dando uma injeção de HCG, que é um hormônio que induz o pico do LH para ela ovular, se o folículo já estiver acima de 2 centímetros, que seria 20 milímetros, ou um estrógeno para o endométrio para engrossar. Não é regra ter que fazer essas medicações somente quando ela apresenta esses efeitos colaterais. Doutora Altina, uma dúvida. Poderia fazer um coito programado sem indução, sem medicamento, num ciclo natural, por exemplo? Poderia, Sara. Isso a gente pode fazer, por exemplo, numa mulher que não quer correr o risco de gêmeos, porque a partir do momento que ela tem 2 folículos, se ela vai ovular de 2 e a trompa pegar os 2 e o sêmen também, ela corre esse risco. Por isso que mesmo nessas técnicas mais simples, tem um risco de gêmeos. E aí, neste caso, a gente apenas acompanha a ovulação do ciclo menstrual natural numa mulher que já menstrua todo mês, ou seja, que deve estar ovulando, apenas para ver o momento fértil dela e dizer é hoje que você está ovulando. Nesses casos também, a gente ainda poderia fazer um coito programado sem ultrassom, apenas através de um teste que existe hoje em farmácias, que ela faz de urina, que quando ele dá o positivo é que ela está no pico do LH, é o dia que ela estaria no período fértil. E aí ela faz esse teste, quando dá positivo, ter relações durante uns 3 dias, podendo ser um dia sim, um dia não. Mas se também quiser ter todo dia, pode ter. Seria só um controle de quando ela namorar também.
Exatamente, um controle para ver o período fértil, para ter relações na mira, sabendo que vai estar ovulando naquele período. Mas, de frequência, a gente faz com o indutor para ter mais de um, com o intuito de aumentar as chances. Mas, sem dúvida, se o casal não quiser correr o risco de gêmeos, a gente pode tentar no ciclo natural. E a inseminação intrauterina, doutora Altina? Como que é utilizada? Para quais casais há essa indicação? Ou melhor, para quais pacientes há essa indicação de inseminação? A inseminação intrauterina é como se fosse um segundo passo. É quando esse casal, que a gente já falou, que a princípio não teria nenhum problema, ou o problema seria só um distúrbio hormonal, e tentou o coito e não conseguiu, e aí a gente fica pensando que pode ser algum problema no muco vaginal, e fazendo a inseminação intrauterina, que já coloca o sêmen dentro do útero, a gente pula esse obstáculo do muco cervical. Então, em pensando num fator cervical como causa da dificuldade, a gente já vai pular esse obstáculo. Mas também tem outras indicações que são bem específicas. Por exemplo, uma mulher que está querendo fazer uma produção independente. Então, ela vai fazer a solicitação de um banco de sêmen e aí, no dia que ela estaria fazendo esse controle de ovulação, tomando remédio ou, como Sara perguntou, num ciclo natural. E aí, quando ela estivesse no período da ovulação, descongelaria o sêmen com vocês no laboratório, faria o preparo do sêmen para poder depositar esse sêmen no útero, que depois vocês vão explicar isso em melhores detalhes. Mas outras indicações também seria, por exemplo, num casal que tem uma sorodiscordância. O que quer dizer isso? Uma mulher que tem um parceiro, por exemplo, com HIV, com uma hepatite, onde o recomendado é que eles não tenham relações desprotegidas, sem camisinha, pelo risco dela contrair o vírus. E aí, nesse caso, faz a lavagem do sêmen para fazer a inseminação e vocês podem explicar depois melhor como ver essa carga viral no sêmen para poder fazer uma inseminação com segurança. Eu acho até que a gente poderia dar um parêntese e vocês explicarem um pouco melhor isso. Você quer explicar, Sara? Pode ser. Em casais sorodiscordantes, quando o homem, apresentam uma sorologia positiva, tanto para HIV, hepatite, até mesmo uma sorologia positiva para o Zika vírus, que hoje tem se falado muito em teste Zika, para que não tenha o perigo de passar para a parceira e até mesmo para o bebê, caso essa paciente engravide, a gente dosa a carga viral, do que está estudando, hepatite, HIV, Zika, no sêmen. E essa mesma amostra, uma parte, nós congelamos o sêmen na clínica. Quando sai o resultado da dosagem da carga viral do sêmen e é liberado para utilizar esse sêmen, a gente faz o preparo para fazer a inseminação na esposa, na parceira, e aí a gente faz esse procedimento com segurança, sabendo que aquela amostra de sêmen não tem o vírus, ou o vírus é muito baixo, não é suficiente para que passe para a paciente ou para o futuro bebê. E assim, se o parceiro que tem essa sorologia tiver um espermograma bom, então eles não seriam obrigados a ter que fazer uma fertilização in vitro. Poderiam fazer uma inseminação, já que tem um bom sêmen, um bom espermograma, sem ter que recorrer a um tratamento de alta complexidade. E é importante também, nesses casos com sorologia positiva, que nós fazemos várias lavagens no sêmen, porque o vírus fica no líquido seminal e não nos espermatozoides. Então, por isso, a chance de a paciente ou o bebê adquirir o vírus numa técnica ou de inseminação ou fertilização é muito pequena ou nula, é praticamente nula. Ainda mais quando já foi visto que nesse líquido seminal não tem a presença do vírus, não é isso? O vírus é zero ou muito baixo.
E outras causas que eu poderia comentar sobre a inseminação, também de indicação, seria quando eu tenho um casal de 2 mulheres, que aí precisa do sêmen. É mais ou menos a mesma ideia da produção independente. Então, se as 2 mulheres... as 2 não quiserem participar ativamente, só uma aceitar a ideia de ser ela a dona, vamos dizer assim, do óvulo que vai ser fecundado e ela própria que vai gerar, então elas 2 não precisam fazer a fertilização in vitro. Poderia ser uma inseminação, onde pega o sêmen do banco de sêmen e vai injetar no útero esse sêmen após essa lavagem e essa capacitação, que depois vocês vão explicar melhor, e colocar no útero dela. Agora, é importante frisar da parte da mulher que para fazer uma inseminação intrauterina, eu tenho que ter a certeza que as trompas dessa mulher está boa, porque não adianta eu colocar um sêmen no útero e ela ter as trompas obstruídas ou com aderências. Então, para tentar essas técnicas mais simples, seja o coito programado ou a inseminação intrauterina, é importante que essa paciente tenha o exame da histerosalpingografia, que é um exame de raio-x com contraste, que vai permitir a visualização das trompas, documentando que ambas estão boas, para poder captar o óvulo, para quando ela ou for ter relações no período fértil com o coito programado, ou na inseminação, quando for depositado esse sêmen dentro do útero, por isso que se chama inseminação intrauterina, porque vamos inseminar a amostra dos espermatozoides dentro do útero, e aí esse sêmen tem que ir até as trompas. E a trompa, nesse momento, tem que estar apta para captar o óvulo, para quando os espermatozoides chegarem lá, já ter o óvulo na trompa para haver a fecundação in vivo, né, dentro da trompa. E a última indicação seria, então, quando eu tenho um fator masculino leve, onde o homem tem espermatozoides no ejaculado, mas tem uma alteração, seja na concentração, que é a quantidade de espermatozoides por ml, ou na motilidade progressiva, ou na forma dele, na morfologia, levemente alterada, o que dificulta a gravidez, o encontro dos gametas do espermatozoide com o óvulo na trompa, por ter uma alteração de leve intensidade no espermograma. Aí, nesses casos, o laboratório vai ajudar, podendo fazer esse preparo do sêmen, que é a capacitação. Sara vai explicar melhor como é que faz essa lavagem, essa capacitação do sêmen. Então vamos lá. O sêmen, ele é preparado num laboratório especializado em reprodução humana assistida, tá? Porque aí a gente vai fazer a técnica adequada para o preparo daquela amostra. Então, realizando essa capacitação do sêmen, o que vai acontecer? A gente vai limpar, vai tirar aquele líquido seminal para deixar somente os espermatozoides e aqueles espermatozoides de melhor qualidade, com mais motilidade, com melhor morfologia, porque acaba fazendo uma seleção dos espermatozoides também, essa capacitação, para que seja colocado no útero, né? Seja inseminado na paciente. Esse sêmen pode ser descongelado, como nós já comentamos anteriormente, ou o sêmen pode ser a fresco, né? O marido vem no mesmo dia da inseminação, por volta de 2 horas antes do procedimento de inseminar na paciente, e faz a coleta por masturbação do ejaculado. E esse material é encaminhado diretamente para o laboratório para ser processado, capacitado. Sara, vocês falaram muito, tanto você quanto a doutora Altina, de capacitação dos espermatozoides. O que é mesmo essa capacitação, ou seja, capacitar esse sêmen? Alide, a capacitação é o nome dado ao processo que torna o espermatozoide capaz de fecundar o óvulo. Doutora Altina não falou anteriormente que as trompas precisam estar com o caminho aberto para o espermatozoide chegar no óvulo,
Então, nós vamos fazer com que esses espermatozoides encontrem com o óvulo, né? Então, esse é o processo de capacitar, que faz com que ele seja capaz de fecundar o óvulo. Portanto, os espermatozoides são preparados para melhorar e aumentar o seu potencial de fecundação. Na capacitação, nós podemos dizer que nós limpamos o sêmen, como eu disse anteriormente, tira todo aquele líquido seminal e só deixa os espermatozoides com meio de cultura para ser inseminado no útero. Concentra bastante a amostra, né? Por isso que a gente pode utilizar para aqueles casos em que o fator masculino é leve, que tem uma pequena alteração, mas a gente no laboratório consegue concentrar um pouco mais essa amostra e, digamos assim, dar para a paciente condições de ter mais espermatozoides naquele meio com espermatozoides. Mais espermatozoides e de melhor qualidade, com maior motilidade e melhor morfologia. Então é isso, até porque a cavidade do útero é uma cavidade pequena, virtual. Então um homem, por exemplo, ele ejacula às vezes 2, 3, 4 ml. E quando vocês dizem que vão limpar, significa que daqueles 4 ml ou 3 que ele ejaculou, vai tirar todo o líquido seminal que não importa, vai eliminar os espermatozoides que não têm boa motilidade, boa morfologia, e normalmente vocês vão me entregar essa amostra limpa, como Sara falou, com um volume que a Lídia estava comentando, menor. Então, em vez de eu ter 4 ml, eu vou ter muitas vezes meio ml dentro de uma seringa, que essa seringa está acoplada a um catéter, que é como se fosse um canudinho, e aí eu, por um exame ginecológico, coloco o espéculo, passo esse catéter pelo colo do útero e vai até o fundo da cavidade uterina. Como esse catéter está acoplado, fixo à seringa onde tem esse meio ml de sêmen, na hora que o laboratório, que vocês empurram o êmbolo da seringa, esse líquido já vai para a ponta do catéter, onde o sêmen já vai, então, direto, dando uma carona a eles, vamos dizer assim, para o fundo uterino. E aí, o que é que vocês me dizem? Seria mais ou menos essa a técnica da inseminação? Exatamente isso. Assim que a gente termina todo o processamento, a capacitação, né, desse sêmen, nós entregamos para vocês, médicos, o produto, né, prontinho, o produto final para ser colocado lá dentro do útero da paciente, no catéter, né, com a agulhinha, tudo preparado para fazer o procedimento e esperar 14 dias para vir o futuro bebezinho ou os futuros bebês. É por isso que é importante, quando ela prepara o sêmen, que essa transferência desse sêmen para o útero ser com uma certa brevidade. Aqui no laboratório, como já é tudo junto, a gente faz de imediato. Mas se fosse para fazer num consultório, levar essa amostra assim que está pronta do sêmen direto para o consultório e fazer num prazo como no espermograma, em média com meia hora, para que não haja a morte desses espermatozoides, que aí uma vez no útero vão chegar na trompa, e por isso a importância da trompa, porque essa parte a gente não vai controlar, onde o sêmen sai do útero e vai para a trompa, e a trompa tem que pegar o óvulo. Os dois vão se encontrar, se Deus quiser, nas trompas, haver a fecundação, e esse embrião naturalmente irá para o útero, e daqui a 14 dias a gente espera um beta-HCG, um teste de gravidez positivo. A taxa de sucesso, que foi uma das perguntas feitas para o nosso Instagram, ela gira em torno de 25% até 30%, porque é um tratamento quase como um namoro. A diferença é que a gente vai compensar, vamos dizer assim, a causa da dificuldade desse casal, seja porque eu estou achando que tem um muco cervical atrapalhando, ou um sêmen de baixa quantidade, motilidade, então eu vou tornar essa paciente sem problemas para gestar. E como muitas vezes esse paciente vai ter 2 folículos, 2 óvulos, então aumenta as chances comparado
a uma mulher que está tentando todo mês em casa, sem nenhum tratamento, que as chances giram em torno de 15%. Então, a gente consegue quase que dobrar as chances. Ela ainda é menor do que numa fertilização in vitro, que chega a um valor em torno de 55%, 60%, quando a gente tem 2 bons embriões, porque na fertilização, por ser uma técnica mais complexa, a gente está eliminando outras etapas. Na fertilização, a gente não depende da trompa captar o óvulo, de saber se o sêmen fecundou, a gente já tem isso garantido, já tem o embrião. Aqui, nesses tratamentos de baixa complexidade, isso vai acontecer na natureza e a gente não tem controle. E aí, o que não se tem controle pode dar certo, pode não dar. E também, como o óvulo e o sêmen se encontram em vivo, o recomendado é que ela não pode ter 8, 10 óvulos como na fertilização. Então, com 2 ou 3, se um não fecundar, um espermatozoide não fecundar um óvulo, e se a trompa não pegar o outro, por isso a taxa é um pouco menor. Mas ela é possível, sim, em torno de 25%. Doutora Altina, muito obrigada por todas as explicações, foi uma verdadeira aula e a gente espera que vocês também tenham gostado e entendido um pouco mais sobre os tratamentos de baixa complexidade. Esse foi o podcast Fertilidade com Arte da Clínica Arte Fértil. Até um próximo podcast.